Olá, meu nome é Wendel Silveira, atualmente sou coordenador do programa de pós-graduação em Microbiologia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. E também coordeno o projeto financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, intitulado Diversidade Microbiana e o uso de micro-organismos como plataforma biotecnológica aplicada à agropecuária, alimentos e ambiente. Neste vídeo, destacaremos a importância dos micro-organismos e os principais resultados do projeto que contribuem para a solução de problemas na agricultura, suinocultura, indústria de alimentos e na recuperação de áreas degradadas por desastres ambientais. Um dos objetivos do projeto foi o estudo de mecanismos genéticos de micro-organismos de interesse na suinocultura e agricultura. Aqui no Laboratório de Genética Molecular de Bactérias, nós trabalhamos com o estudo de bactérias que causam doença em suínos, em porcos. E com isso, a gente pretende desenvolver vacinas para cuidar desses animais nas granjas e, portanto, fortalecer a economia brasileira. Dentre os projetos realizados no nosso laboratório está a identificação e caracterização de estruturas globulares liberadas por bactérias, e essas estruturas são denominadas vesículas extracelulares. Nossas descobertas demonstraram que a produção dessas estruturas liberadas por bactérias, denominadas vesículas extracelulares, é estimulada em condições de estresse. Além disso, essas condições de estresse podem impulsionar a mobilização e o transporte de elementos móveis através dessas vesículas extracelulares liberadas por diferentes bactérias. Identificar condições experimentais de estresse que impulsionam o aumento da produção de vesículas extracelulares pode indicar um grande avanço biotecnológico, permitindo o uso dessas vesículas extracelulares como protótipos vacinais em larga escala. Diferentes culturas importantes para o agronegócio são afetadas por doenças provocadas por fungos filamentosos. O fungo filamentoso Coletótrico lindemansiano é o agente causal da antracnose do feijoeiro comum. Para combater esse patógeno, nós precisamos conhecer as armas que ele utiliza para vencer os mecanismos de defesa da planta. Essas armas são chamadas efetores, que podem ser proteínas, mas também pequenas moléculas de ácido ribonucleico, o RNA. Esses pequenos RNAs podem ser transferidos para a planta, levando ao silenciamento de genes de defesa por um mecanismo chamado RNA de interferência, que tem a participação de proteínas Dicer. Para entender a importância do RNA de interferência na patogenicidade e no desenvolvimento de Coletótrico lindemansiano, nós inativamos os dois genes que codificam essas proteínas e avaliamos o efeito das mutações. Os mutantes simples foram capazes de causar antracnose no feijoeiro, mas houve alteração dos sintomas provocados pelo mutante duplo. Agora, a participação de proteínas Dicer na formação dos pequenos RNAs e o papel deles como efetores em Coletótrico lindemansiano deverá ser investigado em maior profundidade para que no futuro seja possível determinar se podem ser alvos para o controle do patógeno. A participação das proteínas Dicer na formação desses pequenos RNAs e no papel desses pequenos RNAs como efetores em Coletótrico lindemansiano deverá ser investigada mais profundamente para que a gente possa entender se essas moléculas podem ser utilizadas como alvos para o controle do patógeno. Outro objetivo do projeto foi a avaliação do potencial de bactérias como agente de biocontrole na agricultura. O uso de micro-organismos para o controle de doença de plantas e promoção de crescimento vegetal tem recebido especial atenção nos últimos anos. As actinobactérias têm se destacado devido à diversidade de compostos antimicrobianos que elas produzem, sendo capazes de controlar fungos e bactérias fitopatogênicas. Nós caracterizamos 4 actinobactérias de 3 gêneros e avaliamos a eficiência no controle de fitopatógenos e na promoção de crescimento da soja. As bactérias mostraram capacidade de produzir enzimas, como amilases, proteases, quitinases, entre outras, foram eficientes na assimilação de diferentes fontes de carbono e capazes de crescer em meios com diferentes valores de pH e concentrações de cloreto de sódio. Quando aplicadas em soja, as bactérias promoveram o crescimento das plantas e levaram à redução da severidade das doenças mofo branco e antracnose.
Nossos resultados demonstram que as bactérias avaliadas possuem potencial, tanto como promotoras de crescimento, quanto como agentes de biocontrole na cultura da soja. É um prazer poder falar de parte do trabalho que nós desenvolvemos no Laboratório de Biotecnologia e Biodiversidade para o Meio Ambiente na Universidade Federal de Viçosa. No caso do trabalho da Jéssica, ele é voltado à redução dos custos de produção de uma bactéria que é muito eficiente em controlar doenças em plantas causadas por fungos. Em nossa pesquisa, nós trabalhamos com 3 linhagens de uma bactéria chamada Bacillus velezensis. Essas bactérias, durante seu crescimento, são capazes de produzir compostos que matam fungos que causam doenças por rotação, sem prejudicar a saúde dos seres humanos e dos animais e o meio ambiente. Em nossos estudos, constatamos que a linhagem TR59-2 foi a mais eficiente em controlar fungos causadores de doenças de planta. Também descobrimos que, usando uma combinação melhorada de farelo de soja com açúcar de cozinha para cultivar esse micro-organismo, ele produz cerca de 30 vezes mais compostos antifúngicos do que conseguimos em caldos de cultura não otimizados e de maior custo. Esse maior rendimento pode trazer uma economia muito grande para a produção desse bioinsumo, já que o custo do meio de cultivo é um dos principais componentes do custo final do produto. Com isso, o controle biológico de doenças de plantas com produtos biológicos que não causam doença aos seres humanos nem ao ambiente é competitivo com aqueles feitos com produtos químicos perigosos. Na área ambiental, o projeto analisou a biodiversidade microbiana e o seu impacto para a recuperação de áreas degradadas por rejeitos de minério em Brumadinho, Minas Gerais. Aqui no nosso laboratório, o LAMAP, nós desenvolvemos vários projetos e um deles foi o da mestranda Letícia Ferreira. O projeto intitulado Microbiota e Diversidade Funcional da Área em Reabilitação Afetada pelo Rompimento da Barragem de Rejeitos em Brumadinho, Minas Gerais, teve o objetivo de identificar os micro-organismos presentes no solo de uma área em recuperação que foi atingida pelo rejeito liberado pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Queríamos saber se os programas de recuperação aplicados nessa área estavam restaurando de fato os micro-organismos responsáveis pela qualidade do solo. Estes micro-organismos ajudam na nutrição das plantas e permitem que elas cresçam e se desenvolvam nessa área. De modo geral, os resultados indicam que os micro-organismos encontrados na área que foi afetada pelo rejeito foram semelhantes aos micro-organismos encontrados numa área que não foi afetada. Portanto, o programa de recuperação parece estar funcionando bem, mas ainda foi observado a presença de grupos de micro-organismos relacionados às áreas degradadas, indicando que ainda é preciso continuar esses estudos, até que ela recupere todos os micro-organismos responsáveis pela saúde do solo. Uma vez conhecendo os micro-organismos que são importantes para a recuperação desta área, podemos procurá-los em outras áreas afetadas pelo rejeito de mineração. Este estudo é importante para auxiliar nas estratégias de recuperação dos outros ambientes que também foram afetados pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Na área de alimentos, o projeto avaliou uma estratégia inovadora envolvendo a aplicação de água ozonizada para o controle do crescimento microbiano na indústria de alimentos. No ambiente industrial, é muito comum a gente encontrar os micro-organismos aderidos às superfícies que entram em contato com os alimentos durante o seu processo produtivo. Quando os micro-organismos estão organizados dessa forma, dizemos que estão em biofilme. E é mais difícil eliminá-los. Eles ficam mais tolerantes aos sanitizantes comumente utilizados na indústria. Ultimamente, temos enfrentado muitos problemas com uma bactéria encontrada nas indústrias de laticínios, capaz de formar biofilme e que pode produzir manchas azuis em produtos lácteos frescos e refrigerados, causando enormes prejuízos. Então, esse projeto teve como objetivo desenvolver uma estratégia para eliminar biofilmes dessa bactéria utilizando água ozonizada. O ozônio é um gás instável e que se decompõe facilmente. Portanto, ele não deixa resíduos. A incorporação do gás ozônio na água produz água ozonizada, que foi utilizada neste projeto como um sanitizante para tratamento das superfícies que continham biofilmes da bactéria pigmentante. Dessa forma, foi possível eliminar de 90% a 99% das bactérias aderidas às superfícies, demonstrando que a água ozonizada é uma estratégia sustentável e promissora para minimizar os problemas relacionados à contaminação microbiológica nas indústrias de alimentos. O desenvolvimento da metodologia em laboratório e sua validação em escala piloto são etapas muito importantes ligadas à pesquisa
que permitem que a tecnologia seja desenvolvida e otimizada para a sua aplicação a nível industrial.